how are you today? This is Chris, the teacher coach, and I'm very glad to see you here. Yes, and I'm also very excited because today I've got 3 insights. Então eu tenho 3 dicas para você de como você vai fazer para melhorar a tua confiança na hora de entender e falar o inglês, certo? E esse insight eu quero começar compartilhando com vocês algumas coisas que aconteceram comigo quando eu estava lá na Inglaterra. Então muita gente falava assim, nossa, a brasileira acaba tendo uma linguagem, um inglês mais sofisticado, o brasileiro conhece muita palavra em inglês e tal. E um dos insights é o seguinte, alguns estudiosos dizem que 40% do inglês vem do latim. E da onde que vem essa história, gente? Isso vem da história mesmo, tá? Se a gente for pensar, há muito tempo atrás, lá na época dos imperadores, quando o Império Romano invadiu o que hoje é a Inglaterra, eles levaram com eles a linguagem, ok? E é claro que todo povo que domina um outro povo, que acaba sendo o dominante, ele leva muito forte a sua cultura em termos da linguística. Então, dali já começou a ter, assim, uma grande penetração do latim na língua inglesa. E o inglês que a gente conhece hoje, ele foi sendo moldado ao longo dos anos, com influências de várias outras línguas, inclusive está acontecendo de novo essa modernização do inglês, porque tem palavras vindo de vários idiomas e sendo incorporados ao inglês, assim como acontece no português também, em outras línguas, as línguas são vivas. Então, às vezes a gente vai ver um dicionário, tem lá Old English. O que é isso? É o inglês que era usado antigamente e hoje já tem outros termos, às vezes, para você estar utilizando. Bom, então vamos voltar lá na história. Teve essa invasão na época do Império Romano, muito tempo depois, quando o cristianismo foi para a Inglaterra, porque até então os povos ingleses eles eram pagãos, os primeiros missionários foram para a Inglaterra e aí lá eles falavam do cristianismo e nessa onda o latim foi incorporado de novo na linguagem dos ingleses. E mais para frente, mais ou menos no ano de 1066, existiu a invasão dos povos da Normandia. Eram povos que vinham do que hoje é a França. E eles levaram o quê? O latim de novo, porque o francês vem do latim também. Tem uma forte influência latina nessa época e eles vieram como povos dominadores também. Então, de novo, trazendo essa influência. Então, esse é um dos insights, quer dizer, 40% do inglês vem do latim. Então, você pode ter essa confiança de que você consegue perceber 40% da língua, tá? Você lembra quando eu falei para você o que é saber uma palavra? Então, vamos dizer que dos cognatos, que são essas palavras parecidas, ou essas palavras do latim que são usadas no inglês, a gente já sabe, a gente já intui como que a gente vai usar essas palavras, ok? Então, a gente intui o significado, a gente intui mais ou menos como usar. E aí, o que a gente não intui? A gente não intui a pronúncia, porque a pronúncia é diferente. Então, o que a gente tem que estudar? A pronúncia, essa é a segunda dica. Estudar a pronúncia dessas palavras. Por quê? Porque vai facilitar na hora de você entender quando um inglês ou um americano está conversando com você, ou quando você tiver que usar essas palavras. E vai parecer que você tem um inglês o quê? Mais sofisticado, não é isso? E a terceira dica é que aí você tem que tomar cuidado com o quê? Com os falsos cognatos, or false friends, como eles dizem, né? Então esses falsos cognatos, aí isso é assunto para uma outra aula, mas é uma terceira dica e para você ficar atento com essas palavras que parecem, mas não são. Mas a maioria parece e é, ok? Então você estuda o que dela? A pronúncia, alright? Lembrando então as 3 dicas de hoje. Então o inglês mais sofisticado, ele vem realmente do latim, então, mas é chique, né? Bem, a gente já fala inglês aí sofisticado, tá certo? Então a gente estuda essas palavras e a gente vai ter mais confiança no inglês. A segunda coisa é que a gente tem que estudar a pronúncia dessas palavras, porque a gente já intui o significado e como vai usar, e a gente intui também quando as pessoas estão conversando com a gente entende. Mesmo assim, pô, entendi tudo, né? Claro que eu entendi, eu prestei atenção e vi que tem as palavras ali que eu já sei que vem do latim. Então, estudar a pronúncia dessas palavras. E a terceira dica é que você vai ter que tomar cuidado com os falsos cognatos, né? Or false friends. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai falar desses false friends ou falsos cognatos em uma outra ocasião, em uma outra oportunidade, ok? Mas, por enquanto, pode ter confiança no teu inglês. Porque muita gente acha assim, será que isso é embromation? Né? Será que eu tô inventando essa palavra? Porque ela é tão parecida. Não, não tem nada de embromation, não. Tem muita palavra parecida mesmo. 40%, gente, é coisa pra caramba, né? Então, 40% é parecido. Dá uma olhada nessas palavras. Então, esse era o insight de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, assina o Óculos. Muita novidade para você sempre aqui no nosso canal. Não deixa de assistir. Alright, so thank you very much and I'll see you around. Bye, dear. See you. Hello everyone, good evening, nice to see you all here today. Welcome, welcome, welcome to Óculos Academy. My name is Chris Leonel, and I'm here today to talk to you about your English. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o inglês que você já sabe. Será
que você está aware? Será que você está sabendo que você já fala 40% do inglês? Ah, ficou curiosa, né? Pois é, então vamos entender hoje, aqui nessa aula, como é que você pode se conectar a esse 40% do inglês que você já sabe, para ficar mais fácil, mais intuitivo e mais natural o teu processo de fala do inglês. Bora lá, gente? Então, vamos lá descobrir. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Vamos lá descobrir por que 40% do inglês a gente já sabe. Ai, que incógnita, né? Bom, sejam super bem-vindos aí para quem está chegando. Lembrando que nós estamos live direto do Facebook e do YouTube, e também se você entrar lá no Instagram ou no LinkedIn, também estamos por lá. Então, corre lá. Se você conhece pessoas que podem se beneficiar ou que precisam falar inglês urgentemente, vem para a live, ok? A gente fala aqui de inglês corporativo, inglês para negócios, inglês para o dia a dia, enfim, a gente não dá dicas de inglês, a gente traz aulas de inglês, aulas completas aí com a Óculos Academy. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui por que a gente já sabe 40% do inglês. E isso porque eu estou sendo boazinha, tá, gente? Tem alguns linguistas que dizem que até mais do que 40% do inglês a gente já fala. Por quê? Por que será? Será que alguém entende essa conexão aí entre o inglês e o português? Alguém quer arriscar? Vamos lá, vamos ver se alguém arrisca aí o porquê que a gente já fala 40% do inglês. Não? Então vamos lá. Então todo mundo quer saber, né? Vamos lá. O povo quer saber, o povo quer saber. Então vamos lá entender por que a gente já fala 40% do inglês. Bom, então, essa aula é muito interessante, porque muita gente fala para mim que tem medo de usar o embromation, né? Fala assim, Cris, isso é embromation. Muitos clientes meus, muitos alunos, coaches, falam assim, acho que eu acabei de usar um embromation aí, né? Então, eu tenho uma excelente notícia para você. Excelente notícia. O embromation, em muitos casos, funciona. Ou seja, na maioria dos casos, funciona. Por quê? Porque o embromation é um jeito intuitivo também da gente usar o inglês, né? E aí você já sabe muitas palavras do inglês. Isso principalmente para você que fica aí preocupado. Eu tenho pouco vocabulário em inglês. Chris, my vocabulary is not enough. I don't have enough vocabulary in English. Are you sure? Então, para você que está pensando aí que não tem ou não sabe muito vocabulário em inglês ou que faltam palavras, então vamos entender por que a gente já sabe aí tanto inglês, né? We know a lot of words in English. So, there we go. Então, nessa aula você vai entender por que o embromation funciona na maioria dos casos, tá bom? E a gente vai entender também quando que ele não funciona e o que fazer para quando ele não funcionar, tá? Bom, então, por que isso acontece? Why so? What's going on? Why nobody told me that before? Por que ninguém me contou isso antes? Tá? Então vamos entender da onde que vem esse fundamento, né? O fundamento para essa explicação de 40% do inglês que a gente já sabe. Bom, eu tenho falado muito aqui, né, sobre a minha metodologia. Então, lembrando, né, aqui que a gente fala o inglês moderno hoje, o Modern English. Qual que é o Modern English? Né? O inglês ele foi se modificando ao longo dos tempos. Muitas culturas influenciaram na formação do inglês moderno que a gente tem hoje, o Modern English, que é esse inglês que as pessoas falam. É o inglês não só do nativo, tá, gente? Mas é o inglês que a maioria da população mundial fala hoje. A maioria, quando eu digo, é porque, assim, existem outras línguas também, né? Mas o inglês é a principal delas, é a língua nativa. O chinês também, muita gente fala o chinês, mas é pela quantidade de falantes que existem na China, né? Então, na verdade, o inglês, na loteria das línguas, foi a língua escolhida para representar aí a língua franca, né, onde todo mundo vai se conversar em inglês. Então, hoje existem mais de 2 bilhões de pessoas falando inglês ao redor do mundo, e desses 2 bilhões de pessoas, de falantes de inglês, apenas 400 mil são nativos do inglês, né? Então, o inglês ele já se transformou na linguagem do mundo, é uma língua que as pessoas compartilham, né?
Eu tenho falado também do roadmap. O roadmap é o nosso caminho aqui da Óculos, é a metodologia que eu tenho muito orgulho de ter criado, do inglês fácil, inglês natural, inglês tranquilo de se aprender. Então, eu vou falar um pouco do roadmap também e vou falar para você dos cognatos e também dos falsos cognatos, os falsos amigos. O que são os cognatos, Cris? Esqueci. O que são os cognatos? Os cognatos são as palavras que parecem muito, né, do inglês e do português. E a maioria delas, dos cognatos, eles estão corretos, assim, eles realmente representam aquela palavra, ou significam aquela palavra que a gente está acostumado em português. Mas tem alguns que são os falsos cognatos, que são palavras que elas parecem aquilo, mas não tem nada a ver, tá? Então a gente vai prestar atenção também nesses falsos cognatos, tá bom? Então vamos descobrir por que é que o brasileiro tem um inglês sofisticado? É verdade, é verdade. Quando eu trabalhava aqui, numa empresa, é uma empresa química, né? Química que a gente fazia vendas para indústrias farmacêuticas, para indústrias ambientais, para várias indústrias, indústrias de cosmético, enfim, a gente tinha vários clientes diferentes. E a minha chefe, ela sempre me falou assim: "Oh, Chris, you have a very sophisticated English. How comes? Where did you study English? Why do you have such a sophisticated English?" But what happened? O que aconteceu ali, né? Eu aprendi o porquê, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Por que que o brasileiro tem um inglês sofisticado, mas só se a gente prestar atenção nas palavras, se a gente olhar com carinho para as palavras, né? Então vamos lá, vamos entender da onde vem isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho do Modern English, que da onde vem essa história, né, do que de 40% do inglês